Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Vereador cobra da Prefeitura um posicionamento sobre a alteração dos horários das barcas para Paquetá. Nós temos a clareza, o entendimento de que a Prefeitura tem que entrar nesse processo e discutir com a CCR Barcas e exigir que a vida do povo de Paquetá seja respeitada. Detran promove dia D de atendimento especial para pessoas com deficiência. E tem também a noite de autógrafos da biografia de Orlando Drummond. Scooby-Doo. Lembra do Scooby-Doo? É muito forte. Até hoje, as crianças lembram. Não saia daí, a gente volta já. Em outubro do ano que vem, milhões de eleitores brasileiros vão às urnas escolher prefeitos e vereadores. Mas atenção, o cadastro eleitoral vai fechar alguns meses antes, em maio. Por isso, quem precisar alterar o domicílio eleitoral, pedir transferência para uma sessão adaptada ou solicitar qualquer alteração nos dados da Justiça Eleitoral, deve procurar um cartório o quanto antes. Quem quiser tirar o título de eleitor também tem até maio do ano que vem para procurar um cartório. Depois desse prazo, a pessoa vai até receber o documento, mas o registro dela na Justiça Eleitoral só vai valer para as eleições seguintes. O eleitor também deve ficar atento para regularizar a situação com a Justiça Eleitoral. Quem deixou de votar por 3 vezes seguidas, por exemplo, pode ter o título cancelado e, com isso, ser impedido de tomar posse em cargo público, entre outras punições. Quem está fora do Brasil tem até 30 dias após o retorno para regularizar a situação sem sofrer nenhuma sanção. A gente começa esta edição do Câmara Rio Notícias falando de mais um protesto dos moradores de Paquetá contra a mudança nos horários das barcas. A nova grade está prevista para entrar em vigor nesse sábado. Foi o segundo protesto dos moradores de Paquetá somente nesta semana. Dessa vez, a manifestação aconteceu na Estação das Barcas, na Praça 15. Com faixas e cartazes, os moradores pediam a suspensão da nova grade de horários, determinada pela CCR Barcas e autorizada pela Justiça. A mudança dos horários significa menos viagens e intervalos maiores. O vereador Raimon encaminhou um ofício à Prefeitura do Rio, cobrando um posicionamento em relação à decisão da CCR Barcas. O parlamentar afirmou que a nova grade traz prejuízos aos moradores de Paquetá e ao turismo da região. Confira agora os principais pontos da conversa do vereador Raimon com a nossa reportagem. Mudança de horários. No final de semana, Paquetá, Praça 15 Paquetá, nós tivemos a retirada de 13 horários de barcas. E durante os dias úteis, nós tivemos a retirada de 7 horários. Quando você retira 7 horários nos dias de semana e você retira 13 horários nos finais de semana e feriados, o que você faz? Você espaça, você aumenta o intervalo entre uma barca e outra. Imagina só um trabalhador que trabalha no continente e que volta todo dia para a ilha. Esse trabalhador que chegava, por exemplo, para pegar uma barca e perde a barca de 6h30 da tarde. Ele só vai na nova grade, só vai poder tomar uma nova barca quase 9 horas da noite. Protesto de moradores. As manifestações do povo de Paquetá, que é um povo muito organizado, um povo que sabe dos seus direitos e que luta politicamente de maneira muito correta, as suas manifestações, elas surgiram efeito porque se não fossem essas manifestações, as perdas seriam ainda muito maiores. O transporte é um direito. As pessoas de Paquetá, se elas não têm o transporte, elas praticamente ficam, a gente podia dizer, entre aspas, cárcere privado, porque elas está sendo a elas negado o direito de ir e vir, porque a vida delas, muito da vida delas, se dá no continente e não na ilha. Ofício à Prefeitura. A CCR Barcas, na verdade, é uma concessão do Estado do Rio de Janeiro. O transporte de barcas é do Estado do Rio de Janeiro, mas é preciso dizer que tanto os moradores da ilha de Paquetá, quanto da ilha do Governador, em Cocotá, esses trabalhadores que usam esses cidadãos que usam esse transporte, são cidadãos da cidade do Rio de Janeiro e por isso a Prefeitura tem obrigação,
A Secretaria de Transporte do município tem que entender como é que ela entra nessa luta e o nosso mandato compreende que também não pode ficar de fora. Aí nós fizemos então um ofício à Secretaria Municipal de Transporte com cópia para o prefeito. Portanto, o secretário de Transporte, o coronel Amêndola, e o prefeito Marcelo Crivella receberam o mesmo ofício dizendo que nós temos a clareza, o entendimento de que a prefeitura tem que entrar nesse processo e discutir com a CCR Barcas e exigir que a vida do povo de Paquetá seja respeitada. Preocupação com o turismo. O turista, né, que vem ao Rio de Janeiro, devia ser oferecido para ele, não só ir a Paquetá, mas oferecido para ele comodidade para que isso acontecesse. Né, quando nós pensamos na ilha de Paquetá, né, no imaginário do povo brasileiro, né, tem tanta coisa que nos vem, né, a questão da Moreninha, né, a Praia da Moreninha, tem lá, inclusive a associação lá de Paquetá chama-se Morena, e nesse momento em que nós estamos discutindo a questão do turismo como a força geradora da economia do município e do estado do Rio de Janeiro, como é que nós, inclusive nesse momento de férias, momento de um fluxo maior de turistas na cidade, como é que nós diminuímos isso no mês de janeiro de 2020. Então, no nosso entendimento, isso é um baita atraso. E é por isso que a gente, de fato, tem feito essa luta, porque é uma luta pelo turismo, uma luta por Paquetá, é uma luta pela cidadania e pelos direitos das pessoas. O Detran realizou nesta sexta-feira a primeira edição de 2020 do Programa de Atendimento Especial para Pessoas com Deficiência. Foi um dia inteiro de prestação de serviços, como habilitação, vistoria e identificação civil. Também foram oferecidas aulas de mecânica para deficientes auditivos. Seu José perdeu a carteira de identidade há pouco tempo. Nesta sexta-feira, ele se dirigiu ao Detran para tirar uma segunda via do documento sem pagar nada por isso. Eu, por exemplo, estou sendo bem atendido. Posso me queixar de nada. Tem que esperar um pouquinho, né? Mas tá bom o atendimento. O Programa de Atendimento Especial do Detran para Pessoas com Deficiência ofereceu serviços de identificação civil gratuitos e procedimentos de habilitação e vistoria sem agendamento prévio. Gente com dificuldades de locomoção ou outras limitações pôde aproveitar em 114 postos espalhados pelo estado o Dia D do Detran. Isso é um programa que vem aumentando a cada edição, né? A cada edição é um sucesso, ela vem sendo procurada por essas pessoas que precisam e necessitam dessa inclusão social. A ação se mostrou tão útil que o projeto foi ampliado de 2 edições no ano passado para 5 agora em 2020. As próximas datas são 2 de abril, 12 de junho, 21 de setembro e 3 de dezembro. O Departamento de Trânsito do Rio de Janeiro ofertou ainda aulas de oficina sob medida, especial para deficientes auditivos, passando noções básicas de mecânica e elétrica dos automóveis. Também ficou disponível a inscrição no curso Cidadania sobre Rodas, que ensina a direção gratuitamente para pessoas com deficiência. Yara está prestes a pegar sua carteira de motorista. É ela que, antes de se tornar cadeirante há 3 anos, nem pensava em dirigir. Foi excelente e eu aprendi a dirigir, né? Que me facilita a inserção de novo na sociedade, né? Então isso para mim foi muito gratificante e até me ajudou psicologicamente também. Gilberto e Flávia trouxeram o filho para tirar a identidade, além do crachá descritivo a que tem direito, onde constam as informações sobre a doença do portador. No caso de Enzo, de 9 anos, o menino tem diagnóstico de autismo moderado a severo. Nós viemos fazer a identificação dele, pedir a identidade dele, porque ele até tinha a identidade anterior, só que em alguns lugares você tem dificuldade para ele entrar na frente, para ele ter a prioridade que é dele por lei. Então, em virtude disso, a gente veio fazer a identificação dele de PCD, né? Porque ele não tinha. Então, a gente veio realizar esse serviço aqui. Para a realização dos serviços do Dia D, é preciso apresentar laudo médico original, informando o Código Internacional de Doenças e a descrição da deficiência que a pessoa tem. Quem quiser se candidatar ao curso gratuito de direção deve fazer a inscrição presencialmente em uma das 18 unidades de atendimento do Detran. Já as matrículas para as aulas de mecânica podem ser realizadas pelo site detran.rj.gov.br. Os candidatos não podem estar com a Carteira Nacional de Habilitação suspensa, cassada ou fora da validade.
2020 a gente espera ter uma perspectiva muito maior. Pedir a Deus que dê muita força aos nossos governantes, a nós aqui na casa, para que faça que o povo merece ter um 2020 muito bom. Eu tenho a pretensão de apresentar um novo projeto de lei, que é o que trata do impacto de vizinhança. Acho que essas intervenções que têm sido propostas pela Prefeitura, pontuais, não é? Mudando a legislação edilícia de pequenas partes da cidade, isso acaba tratando a cidade em retalhos. A gente precisa ter uma visão global da cidade. Não sou contra a mudança de legislação edilícia, ao contrário, acho que é uma ferramenta absolutamente interessante, prevista no Estatuto da Cidade, mas tem que ser feita da maneira correta, não pode ser feito pontualmente. A gente precisa da ferramenta do estudo de impacto de vizinhança, para poder ser mais ousado nas mudanças de legislação de padrão construtivo na cidade, em áreas maiores, projetos maiores. E você vai ver no próximo bloco. Exposição sobre o Egito Antigo é prorrogada após receber mais de 1 milhão de visitantes. Uma leitura política da história do Rio no contexto local e no nacional. A República surge com uma ideia de tornar o país mais livre. Revisite momentos marcantes da política brasileira com análise de especialistas. 15 de novembro de 1889, o Brasil não dormiu império e acordou república. Nós tivemos 4 meses de estado de sítio por conta da revolta da vacina. Resgate a memória de locais importantes da cidade. O Rio de Janeiro, como capital da República, ele tem prédios públicos que são marcados. Não perca Fatos Políticos, na Rio TV Câmara. Foi um sucesso de público o lançamento da biografia do ator e dublador Orlando Drummond em Vila Isabel. Amigos e fãs disputaram autógrafos e fotos do artista que completou 1 século de vida. Fila na porta com horas de antecedência. A noite de autógrafos da biografia de Orlando Drummond atraiu fãs, amigos, parentes e colegas de trabalho. Tinha tanta gente que o corredor deste shopping na zona norte do Rio ficou lotado. E não é para menos. 1 século de vida e uma trajetória profissional de sucesso. Um privilégio. O cenário não poderia ser diferente. O ilustre morador de Vila Isabel foi abraçado pelo seu público no Espaço Cultural Herdeiros da Vila. Use meia boza. Isso é possível. Eu com 100 anos agora, isso é possível. O ator e dublador fez as vozes das versões brasileiras de vários personagens de desenhos animados. Você disse que se eu aceitar o trabalho... Em 1 século, não faltam histórias inusitadas. Quem não se lembra do Scooby-Doo? Scooby-Doo. Lembra do Scooby-Doo? É muito forte. Até hoje, as crianças lembram. Orlando Drummond emprestou sua voz ao Doce Cachorro, depois de repetir o latido que espantou um ladrão. Em 51, voltando de lua de mel, ele estava na casa dele e toda noite um gato miava. Isso enchia o saco dele. Aí, certo dia, ele já nervoso com isso, falou assim, hoje eu vou acabar com isso. Ele pegou um balde de água para jogar no gato. Só que ele descobriu que toda noite o gato miava porque tinha um bandido que entrava numa leiteria que era em frente à casa dele. Ele com balde, quando ele ia jogar o balde d'água, ele tomou um susto com o bandido, ele fez um latido. Esse latido espantou o bandido e espantou o gato. Esse mesmo latido ele fez 19 anos depois no teste do Scooby-Doo. Com detalhe, ele fez um latido para espantar um bandido. O Scooby é dócil, brincalhão e medroso. Orlando Drummond, versão brasileira de autoria do jornalista Vitor Gagliardo, é uma homenagem de um fã que se divertia desde criança com a voz do ídolo. Ele conseguiu reunir em um livro muitas curiosidades que passam pelo rádio, teatro, cinema e televisão. O seu peru, um dos personagens mais populares da escolinha do professor Raimundo, foi rejeitado na época por um ator que não queria interpretar um gay. A irreverência do ator rendeu vários bordões. Te dou o maior apoio. Curiosidades de uma trajetória marcada por um carisma inconfundível. Nessas 340 páginas estão registros de um humor
que conquistou várias gerações. Mais do que isso, aqui estão lições de vida. Glória, com 86 anos, é a maior testemunha de uma cumplicidade marcada pelo amor. A frase que explica essa sintonia do casal é quase um mantra. Orlando Drummond repete com frequência: a palavra mais próxima do amor é o humor. Viver com Orlando é muito fácil. Ele é uma pessoa muito boa, muito gentil, muito romântico, sempre foi. É o amor da minha vida. São só 68 anos de casados e eu quero mais. E foi prorrogada até o dia 2 de fevereiro a exposição sobre o Egito Antigo, que faz parte das comemorações dos 30 anos do Centro Cultural Banco do Brasil. A repórter Simone Braga mostra o que os visitantes vão encontrar nessa exposição, que já recebeu mais de 1 milhão de pessoas. A fila é grande, mas a vontade e a expectativa para ver a exposição são bem maiores. Devemos conhecer o nosso passado para entender o futuro. Olha só, tem que saber de onde nós viemos, né? Vale a pena. Mais de 1 hora. Mais de 1 hora, mas vale a pena, né? Para conhecer uma exposição dessa, realmente é bastante interessante. Uma pirâmide cenográfica de 6 metros de altura dá boas-vindas aos visitantes que chegam a todo momento para visitar a exposição Egito Antigo, do cotidiano à eternidade. As 140 peças vieram do Museu Egípcio de Turim, na Itália, que tem o 2º maior acervo egípcio do mundo. As obras datam de 4.000 anos antes do nascimento de Cristo, até 100 anos depois do nascimento. São estátuas, sarcófagos, vídeos, esculturas, vários objetos e múmias. A exposição é dividida em 3 seções: vida, religião e eternidade, que ilustram o cotidiano de pessoas que vivem no Vale do Nilo. E toda a história geral do Egito Antigo é apresentada aos visitantes de forma didática e interativa. As instalações cenográficas e interativas permitem uma verdadeira viagem ao tempo dos faraós. Cada seção apresenta um tipo de objeto arqueológico. A mostra também apresenta a mumificação de animais, como crocodilos, peixes, gatos e cães, porque os deuses também eram representados por animais. Entre as atividades lúdicas, é possível tirar selfies com a esfinge e a pirâmide. Muito linda, diferente, ótima. Valeu a pena ficar na fila? Muito, valeu a pena. As 2h30 na fila, mas valeu a pena. E você, gostou? Muito. O que mais você gostou na exposição? Tudo. Gostei muito. Assim, nesse último bloco, a gente acaba tendo um contato com filmes. Então, assim, acaba lembrando também, tipo, da Múmia, esses filmes que a gente tem um contato. E estar aqui é totalmente diferente, porque algo que a gente vê na televisão, a gente está vendo Foi muito legal. Muito linda a exposição. Só saber da história antiga, né, do Egito Antigo, que as primeiras civilizações não tem igual, né? É muito importante para a nossa cultura, principalmente para o Brasil, para a gente conhecer mais de perto a história do Egito Antigo. Desde que foi inaugurada em outubro do ano passado, a exposição já recebeu 1.135.000 visitantes. A exposição Egito Antigo é um sucesso absoluto, né? Ela quebrou todos os recordes aqui do CCBB, nesses 30 anos de CCBB. Então, hoje ela já é, em números absolutos, a exposição mais visitada, com mais de 1.100.000 pessoas, e também a maior média diária, que hoje já está em mais de 13.000 pessoas. E nós tem uma novidade, que nós abriremos excepcionalmente na próxima terça, dia 28, para que o público tente aproveitar. Nós já aumentamos 1 semana, né, prorrogamos 1 semana da exposição, que ia fechar dia 27, mas agora vai até o dia 2. E também vamos abrir no dia 28, que é uma terça-feira, um dia que normalmente o CCBB fica fechado. Nós vamos abrir para que o público possa aproveitar essa exposição. E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. Acompanhe nossa programação também nas redes sociais. A Rio TV Câmara está no YouTube, no Facebook, no Instagram e também no Twitter. Obrigada pela companhia. Até a próxima.